Boa noite, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Verso 1 ao verso 15. Nós, nesse mês que terminamos maio e junho, nós temos meditado em textos selecionados relacionando a vida de Davi e aprendendo com este homem de Deus. E nessa noite o texto para a nossa meditação é o capítulo 12 de 2 Samuel. Convido você a, com reverência e atenção, acompanhar a leitura do verso 1 ao verso 15. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico 5 ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis tomar este das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é eficaz. Só de lermos, ó Deus, a tua palavra, ela já nos coloca diante de um dilema. Um dilema que expõe a nossa realidade, que nos confronta, que nos exorta, mas nós não queremos fugir disso, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, sermos confrontados mesmo pelo Senhor nessa noite. E tal qual Davi aqui, reconhecer e nos arrepender. Que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite. Fale conosco. Em nome de Jesus nós pedimos por isso. Amém. Amém. Existe uma expressão conhecida, acredito de todos aqui, varrer as coisas para debaixo do tapete, que ilustra uma forma um tanto quanto errada, equivocada, da gente lidar com os problemas, da gente lidar com algumas situações. Ao invés de tratar, ao invés de resolver, vamos varrer para debaixo do tapete as coisas. Vamos deixar isso quieto, vamos deixar isso para lá. E muitos fazem isso com o pecado. Muitos fazem isso quando pecam contra o Senhor, quando pecam contra o próximo. E o próprio Davi fez isso.
O contexto dessa passagem, nós pregamos na semana passada, o capítulo 11, mostra um momento de queda do rei Davi, um momento que marcou a sua ruína, um momento que o levou ao fundo do poço. Certa feita, Davi estava no seu palácio, em um período em que o seu exército estava em guerra, e ao invés de estar lá cumprindo o seu papel, ele fica em Jerusalém, deu brecha para que o pecado viesse, e numa bela tarde, ele passeando no seu palácio, no terraço do seu palácio, ele avista uma mulher tomando banho, e não só viu essa mulher, desejou essa mulher, mandou que chamasse essa mulher, apesar de ter sido advertido de que ela era casada. Ele então coabitou com essa mulher e ela deu à luz, estava grávida, na verdade. E quando soube disso, que a mulher estava grávida, ele tentou resolver a situação para que ele não fosse descoberto. Mandou chamar o seu marido, Urias, para que viesse, deitasse com ela, mas Urias rejeitou fazer isso. Porque o povo, o exército estava na guerra, a arca da aliança estava lá, e seria contra a palavra de Deus ele fazer isso. E ele rejeitou. Davi tentou mais uma vez, embebedando este homem, para que ele fosse e se entregasse à sua mulher, mas ele ainda assim resistiu, não desobedeceu à palavra de Deus. Davi, então, diante da resistência de Urias, ele mandou que o comandante colocasse ele na linha de frente para que ele fosse ferido e morresse. E a gente vai percebendo a degradação do pecado de Davi. O adultério, a mentira, o assassinato. E ao final do capítulo 11 nos é dito, logo no final, o último verso, que aquilo que Davi fez era mal aos olhos do Senhor. O pecado de Davi, encoberto por muitos, estava à vista daquele que nada pode ser oculto a ele. O Senhor viu a atitude de Davi e reprovou. E meus irmãos, a atitude de Davi, a série de ações erradas que ele tomou no capítulo 11, nos mostra quão desastroso pode ser a gente lidar com o pecado simplesmente varrendo para debaixo do tapete. Porque a gente pode até tentar varrer, mas o Senhor sacode e trata com o nosso pecado. O Senhor sacode e confronta o nosso pecado. E nós chegamos então aqui no capítulo 12 e nos deparamos com o profeta Natã, um homem levantado por Deus para ser voz do Senhor, exortando Davi e mostrando como ele deveria lidar com o pecado e como nós também devemos lidar com os nossos pecados. Primeiro, mostrando que os pecados eles precisam ser confrontados. Na antiguidade, o rei, ele era um soberano. E em muitas sociedades naquele período, era visto realmente como uma divindade. Tinha a palavra final, como por exemplo os faraós. Mas o rei de Israel, os reis de Israel, não podiam fazer o que eles bem entendessem. Eles estavam debaixo da lei do Senhor e, portanto, deveriam observar a palavra de Deus, se submeter ao Senhor, tendo cuidado de observar e obedecer os mandamentos que o Senhor havia ordenado. Já o profeta tinha a responsabilidade de ser voz do Senhor, animar, exortar, repreender esses reis sempre que necessário. E a gente observa várias vezes os profetas do Senhor não se calando diante dos reis, falando com autoridade que vinha do próprio Deus. E o Senhor aqui enviou o profeta Natã ao encontro de Davi. E esse encontro, ele se deu relativamente um tempo depois, não foi imediatamente quando acontecem os atos no capítulo 11, uma vez que aqui no capítulo 12 nós temos que o filho tinha nascido, o filho de Davi com Batseba. E Natã então começa a contar uma história, um caso hipotético, mas que por conta de Davi ser responsável por legislar também sobre Israel, muitos desses casos vinham até Davi para ele julgar. Então não seria improvável que isso também aqui fosse real. Mas ele conta uma história, ele traz uma ilustração para Davi. Ele diz que dois homens na verdade, um homem muito rico, cheio de bens, de gados, ovelhas, um grande fazendeiro, e fala de um homem pobre, um homem que só tinha ali uma cordeirinha, que era tudo que ele tinha, que tinha um valor inestimável para aquele homem. E certa vez um viajante chegou até esse homem rico,
E esse homem rico, para dar de comer, ao invés de pegar dos bens que ele tinha, que não eram poucos, quis tomar daquele que só tinha uma cordeirinha. Não restam dúvidas, queridos, que na história aquele homem rico, ele agiu de forma perversa, ele agiu de forma má, ele pecou, ele foi egoísta, ele deveria ser punido. E Davi, ele se enche então de furor contra aquele homem, de furor a ponto de falar que esse homem deveria ser morto. E ele deveria restituir 4 vezes mais aquele pobre senhor. E embora Davi tivesse julgado aqui corretamente as ações do homem rico, Davi não foi sábio o suficiente para reconhecer que ele mesmo era o réu nessa história. Quando Natã percebe o acesso de ira de Davi, ele não hesita em falar que o homem da história era o próprio Davi. Esse homem é você, Davi. Natã confrontou o pecado de Davi. O Senhor tinha ungido Davi para ser rei, livrou Davi das mãos de Saul, deu riquezas, conquistas militares, livramento das mãos de inimigos, e como se isso não fosse suficiente, Davi peca contra o Senhor. E aqui é confrontado pelo seu pecado. Ele foi incapaz de reconhecer o seu pecado, de que tinha agido com ingratidão, de não reconhecer tudo que o Senhor tinha dado e ainda querendo mais, mesmo que para isso ele passasse por cima das pessoas, atentasse contra o Senhor e contra o próximo. O caminho, meus irmãos, para experimentarmos o perdão dos nossos pecados, passa pelo confronto dos mesmos. E esse confronto, ele se dá aqui pela palavra de Deus. Tanto quando a lemos de forma individual, quando estamos aqui na igreja, na casa do Senhor, e a palavra é exposta diante de nós, ou quando alguém pessoalmente, individualmente, nos exorta por meio da palavra. A palavra, ela é clara quando nos diz que nós somos pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo João é categórico a afirmar que aquele que diz que não comete pecado faz de Deus um mentiroso, e a verdade não está nele. A palavra aponta e nos mostra que somos pecadores e nos confronta acerca dos nossos pecados. Em diversas passagens bíblicas, nós encontramos listas de pecados, e em muitas ocasiões nós nos identificamos com pecados ali listados. Nós caímos nesses pecados, cometemos alguns deles. Mas esse confronto, ele se dá também pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que é responsável por nos convencer do juízo e da justiça do Senhor, conforme o próprio Jesus diz no Evangelho de João. E essa ideia de confrontar pecados é colocar mesmo diante de nós como se fosse um espelho, expor diante da gente aquilo que a gente tem feito de errado. Muitas vezes a gente não consegue enxergar por nós mesmos. Precisamos ser confrontados. Precisamos de alguém que nos exorte. Precisamos, à luz da palavra, por iluminação do Espírito Santo, pedir que Ele traga à luz aquilo que está escondido em nossos corações. Ser confrontado é tomar conhecimento de como nós somos pecadores e de como precisamos desesperadamente da graça do nosso Deus. De como somos falhos, de como somos pecadores. E existem alguns aspectos aqui a respeito de como esse confronto ele deve ser feito. Primeiro, essa confrontação precisa ser bíblica. Natã exortou Davi aqui à luz da palavra de Deus, porque ele tinha desprezado a lei do Senhor. Nós não podemos confrontar os outros simplesmente porque eles fizeram algo que a gente não gosta, e essas coisas às vezes nem são pecado, nem são proibidos na Bíblia. Mas todas as vezes que nós confrontamos alguém, precisamos fazer em amor e à luz da palavra de Deus. O segundo passo para a confrontação é que esse confronto deve nos lembrar quem somos. Davi foi recordado aqui de que ele havia sido ungido rei, havia sido lembrado aqui do que Deus havia dado para ele, as suas origens, de como ele deveria viver e não estava vivendo. E de igual modo, nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos do pecado e podemos viver uma vida de santidade. Precisamos nos lembrar disso. Quem somos? Para que vivemos? Por quem vivemos?
E por fim, a confrontação deve visar a restauração. Natã não confrontou Davi simplesmente para colocar Davi para baixo, mas foi para que ele reconhecesse o seu erro, o seu pecado e se arrependesse. De igual modo, quando nós vemos alguém em pecado, a nossa confrontação, queridos, não deve ser para menosprezar o nosso irmão, para a gente julgar ser melhor do que ele, mas deve ser para ganhar o nosso irmão, para que ele reconheça o seu erro e se arrependa. Deus usa pecadores para buscar pecadores. Ele usou Natã para confrontar Davi, a fim de que ele se arrependesse do seu pecado. O papel de Natã na restauração de Davi aqui é um prenúncio do Evangelho. Jesus, ele veio com uma missão. E nessa missão de Jesus, ele confrontou o pecado de muitas pessoas. Ele expôs o pecado de muitas pessoas. E apontou para a solução desse pecado. O seu sangue, o seu sacrifício, a sua obra de redenção. A palavra de Deus nos diz que por meio da morte de Cristo, na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados e nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros também. E esse ministério da reconciliação foi dado a cada crente. Cada crente é um ministro da reconciliação e deve anunciar essa mensagem de que Deus está reconciliando o homem com ele mesmo e o homem um com o outro. Portanto, de certo modo, nós também temos esse ministério de Natã, de exortarmos uns aos outros, de confrontarmos uns aos outros quando a gente vê o nosso irmão em pecado, para que essa pessoa se reconcilie com Deus, para que essa pessoa se reconcilie com o seu próximo. Não apenas o Espírito Santo, não apenas a palavra, ou ainda os pastores e presbíteros dessa igreja, mas cada crente pode exercer o papel de Natã na sua casa, na igreja, no seu trabalho, exortando, confrontando à luz da palavra, para que as pessoas reconheçam os seus pecados e alcancem perdão e graça que vem de Deus. Portanto, a primeira forma da gente lidar com o pecado aqui, segundo o texto, é que esses pecados precisam ser confrontados, não podem ser ignorados. Em segundo lugar, nós devemos confessar e nos arrepender dos nossos pecados. Quando Davi pecou, e a gente percebe isso no capítulo 11, a todo instante Davi parecia que estava cego para aquilo que ele tinha feito. Parece que ele não tinha feito nada demais. E um pecado foi chamando o outro, e ele foi se enredando naquela vida de pecado, a ponto de se encontrar como um cego mesmo, sem perceber que o que ele estava fazendo foi uma afronta contra o Senhor. Mas ele foi confrontado pelo seu pecado. As palavras de Natã, a exortação do profeta Natã, fez com que uma luz fosse lançada aos olhos, ao coração de Davi, a fim de que ele reconhecesse. E aqui no versículo 13, nós já temos essa atitude de Davi, diante dessa exposição, diante desse confronto, de reconhecer que o que ele tinha feito era mal, foi pecado contra o Senhor, contra o seu próximo. E diante disso, a sua atitude não foi mais de tentar dar jeito. Afinal de contas, não vale mais a pena varrer para debaixo do tapete. Eu preciso confessar os meus pecados. Porque Davi sabia que o destino de Saul tinha sido mau, justamente porque Saul tinha rejeitado a lei do Senhor. Davi não queria tomar o mesmo trilho, de rejeitar a palavra do Senhor, a lei do Senhor, e trilhar por um caminho de morte. Em diversas ocasiões, queridos, nós nos encontramos na mesma situação. Como Davi, no começo, de não perceber os nossos pecados. Nós já estamos tão acostumados. Parece que ele nos anestesia, que ele cria uma necrose em nós, que a gente não consegue enxergar o nosso pecado. A gente fica insensível aos nossos pecados. Como alguém jogado na lama que está sujo, a gente se suja cada vez mais. E se acostuma com isso.
Nós agimos da mesma forma que o Senhor Jesus condena muitas vezes. Nós olhamos para os nossos irmãos, como o pastor Ronildo falou hoje pela manhã, e a gente é craque em reconhecer, em apontar o pecado dos outros, mas os nossos próprios pecados, a gente é incapaz de reconhecer e de pedir perdão por eles mesmos. A gente sempre acha que o do outro é mais grave que o nosso. A gente sempre acha que com a gente está tudo certo e que o outro está fazendo é a pior coisa do mundo. Mas nós precisamos lembrar que no que diz respeito aos nossos pecados, nós devemos olhar para nós mesmos, reconhecer e se arrepender. Certo teólogo escreveu a respeito dessa necessidade de confissão de pecados algo muito interessante. Abre aspas. Quando nós somos culpados de transgressões, muitas vezes nós acreditamos que a melhor forma de tratá-las é encobri-las, abortá-las. Nós queremos manter a nossa culpa em segredo. Nós não queremos que ninguém conheça as nossas lutas e deficiências. Nós queremos nos proteger das consequências. A Bíblia nos ensina que se a gente quer prosperar, essa é a maneira errada de responder aos pecados. A única maneira de obter misericórdia para as nossas transgressões é, primeiro, confessar os nossos pecados. Diferentemente da decisão de Saul, de desobedecer, de ignorar a lei do Senhor e o confronto do Senhor, Davi aqui confessa o seu pecado. Ele não protela mais, ele reconhece e ele diz, eu pequei contra o Senhor. Não há mais desculpas. Não há mais como tentar encobrir. Eu pequei contra o Senhor. Eu estou arrependido. E falar desse texto, desse momento da vida de Davi, sem olhar para o Salmo 51 é quase impossível. Nós vamos ter a meditação no Salmo 51 no próximo domingo à noite. Pastor Ronildo vai trazer uma palavra nesse salmo, que foi escrito justamente nesse contexto de queda de Davi e de arrependimento, de contrição, de quebrantamento. Davi, no Salmo 51, ele demonstra um profundo sentimento, reconhecimento de que ele havia pecado. Um conhecimento de que ele havia transgredido a lei do Senhor. Ele confessa o seu pecado, ele reconhece que precisa ser perdoado, purificado, transformado. Ele pede desesperadamente que o Senhor não se afaste dele. Ele pede um coração quebrantado. Ele se derrama na presença de Deus. Ele pranteia na presença do Senhor por causa do seu pecado. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por causa do seu pecado? Qual foi a última vez que você se colocou de joelhos para pedir perdão a Deus? O que é que tem faltado para a gente fazer isso? Será que a gente não tem pecado para se colocar de joelhos, para se derramar diante do Senhor, para pedir perdão diante do Senhor? A confissão de pecados é algo imprescindível no nosso processo de santificação. Nós cantamos aqui que o nosso Deus é santo. E o que Ele quer do seu povo é que o seu povo seja santo também. Nós estamos nesse processo de nos tornar santos, parecidos cada vez mais com Jesus. E é imprescindível para isso acontecer que a gente se arrependa, que a gente confesse, que a gente se quebrante diante do Senhor. Davi vai mostrar no Salmo 32, de forma precisa, a necessidade e os benefícios da confissão de pecados. A falta de confissão de pecados traz, inclusive, consequências físicas, adoece, machuca, resseca, enfada, definha, dói. É somente quando Davi reconhece o seu pecado, quando ele não oculta a sua iniquidade, é que ele experimenta a misericórdia e a alegria que o Senhor dá aos seus filhos arrependidos. Infelizmente, meus irmãos, esse exercício, essa prática de confessar é muitas vezes negligenciada por nós. A gente negligencia na hora do culto, na liturgia, o pedir perdão pelos pecados. A gente negligencia nas nossas orações em casa, quanto a gente ora. A gente não é específico para pedir perdão a Deus. Nós agimos muitas vezes como um antigo diretor lá do seminário falava, a gente peca no varejo e se arrepende no atacado. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. A gente não nomeia os nossos pecados.
A gente não confessa, não reconhece aquilo que a gente faz de ruim, aquilo que a gente faz de errado contra o Senhor. Muitas vezes a gente age como se a gente não tivesse pecado. E a gente precisa lembrar daquilo que o apóstolo João disse. Que se a gente acha que não tem, a gente está fazendo de Deus mentiroso. Pastor José Alex, diretor do seminário lá de Teresina, ele certa vez, dando uma palestra sobre os benefícios da confissão dos pecados, ele elenca uma série de benefícios que confessar os nossos pecados traz. Primeiro, ele diz que restaura a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Que a confissão de pecados restaura a nossa saúde física e espiritual. Confessar os nossos pecados habilita para o culto ao Senhor, relembra a santidade de Deus e a nossa condição de pecadores. Trata o nosso caráter, em especial o nosso orgulho. Confessar os nossos pecados nos conduz à humildade e dependência do Senhor, nos liberta dos erros dos passados, nos faz com que a gente se aproprie das promessas de perdão e purificação dos pecados, e serve também de testemunho para ensinar aos crentes sobre o verdadeiro arrependimento. Como é que a gente tem lidado com os nossos pecados? Como você tem lidado com os seus pecados? Você tem confessado diante do Senhor? Você tem apresentado diante do Senhor o que você tem feito contra Ele e contra o seu próximo? Meus irmãos, há promessas para aqueles que confessam os seus pecados. Como nós cantamos aqui. Se a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante da confrontação, Davi pede perdão. E Natan fala para ele, olha, Davi, você não vai ser condenado por causa do seu pecado. Você recebeu perdão da parte do Senhor. Você não vai ser aniquilado, destruído por causa do seu pecado. E é justamente isso que acontece quando nós confessamos. Nós recebemos o perdão do Senhor. Nós alcançamos a graça do Senhor por causa do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. O pecado de Davi foi perdoado por Cristo na cruz do Calvário. Foi levado por Cristo na cruz do Calvário. Foi derramado, foi purificado por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Porque o sangue de Jesus nos assegura o perdão, o recomeço, a graça de acertarmos novamente. E glória a Deus por isso. Mas por fim, a terceira forma da gente lidar com o pecado é a gente compreender que o pecado traz consequência. Versos 10 a 12, 14 e 15. Davi ele foi confrontado pelo seu pecado e Natan foi claro em falar para Davi que ele iria sofrer por causa do seu pecado. O seu pecado não ficaria impune. Apesar de receber o perdão de Deus, apesar de o seu pecado ser cancelado, as consequências por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, viriam. E Natan já começa falando, olha, a espada não vai apartar da sua casa. Deus vai suscitar o mal sobre Davi e ele seria traído à luz do dia pelo seu próprio filho. Porque você agiu em oculto, mas o Senhor não age em oculto. O Senhor traz à clara as coisas. Embora ele tivesse sido perdoado pelo Senhor, embora ele não tivesse recebido a pena máxima por causa do seu pecado, que seria a condenação eterna, as consequências viriam sobre Davi e sobre a sua casa. E os próximos capítulos do livro de 2 Samuel vão trazer essas consequências. O filho da relação pecaminosa de Davi com Batseba morreu, porque Deus avisou que levaria essa criança. Um dos filhos de Davi, chamado Amnon, estuprou sua irmã, filha de Davi, chamada Tamar. Outro filho de Davi, chamado Absalão, matou o próprio irmão Amnon, porque ele tinha feito isso contra Tamar. Absalão perseguiu Davi, tentando tomar o trono do seu pai. Absalão, de forma terrível, teve relações com as mulheres de seu pai, com as concubinas, em um lugar público, à luz do dia. Que coisa terrível, meus irmãos. Absalão, o filho de Davi, é morto, e Davi pranteia, sofre pela morte do seu filho. Veja, toda essa desventura na família de Davi foi fruto do seu pecado. Foi consequência do seu pecado.
E a gente não pode perder de vista isso. O pecado traz consequência. O preço do pecado é alto. Em Gênesis 3, quando nós temos o relato da queda do homem, a gente tem uma série de consequências que entraram no mundo por causa do pecado. As relações todas foram afetadas por causa do pecado. A nossa relação com Deus, o homem agora estava separado do jardim, separado da presença de Deus. A sua relação com a natureza, a gente vê que a natureza sofre, geme por causa do pecado. A nossa relação como sociedade, uns com os outros. O desejo do homem sobre a mulher, da mulher sobre o homem, essa desarmonia familiar é fruto do pecado, é fruto da queda. Porque o pecado, meus irmãos, traz consequências. Não ache que aquilo que você comete, o pecado que você comete, não traz consequência, porque ele traz. O exemplo de Davi lança luz para a gente perceber que existe esperança para os nossos pecados. Mesmo que eles sejam considerados feios demais. Davi adulterou, Davi matou um homem, mas teve perdão para Davi. Tem perdão para você também, meu irmão. Não importa o pecado que você cometeu ou que você está cometendo, se você confessar, se você se arrepender, há perdão para você no sangue de Jesus. Confesse, se arrependa, abandone o seu pecado, experimente da graça do perdão do Senhor. Há perdão, há graça. O texto nos mostra isso. Mas o texto também nos alerta que embora a gente receba o perdão de Deus, a graça de Deus, isso não anula as consequências do pecado. Davi foi perdoado, mas ele sofreu as consequências do seu pecado. E muitas vezes o Senhor nos perdoa também quando nós confessamos, e Ele não nos alivia das consequências dos nossos pecados, das nossas escolhas. Mas que isso não seja um desânimo para você. Porque nenhuma consequência que a gente possa experimentar aqui na terra, fruto do nosso pecado, se compara à consequência terrível, que é a morte eterna, a separação eterna do Senhor. Fruto de um coração que não se quebranta, que não se arrepende, que vive no seu pecado. É muito melhor sofrer as dores do pecado hoje aqui, mas a gente se arrependendo, a gente se rendendo ao Senhor, do que a gente continuar vivendo com medo do que vai acontecer se o nosso pecado for exposto, do que o nosso pecado vai ser tratado, e a gente viver separado do Senhor eternamente. Reconheça e arrependa do seu pecado, mesmo que ele traga consequências para você. O Senhor vai dar graça, para que você supere e viva com as consequências do seu pecado. Foi assim com Davi. Davi, ele não reclamou com o Senhor, e no próprio capítulo 12, a gente tem aqui o relato de que, quando o Senhor avisou isso para Davi, Natã se retirou, Davi jejuou, pediu, para que o filho não fosse morto. E assim, quando ele recebe a notícia de que o seu filho é morto, ele se lava, ele se apresenta diante do Senhor e ele adora ao Senhor. Porque ele entendia que o que ele estava passando foi por causa do seu pecado. Mas ele recebeu a graça, a força, o poder que vem de Deus, para mesmo sofrendo as consequências do pecado, continuar servindo ao Senhor com fidelidade. Meus irmãos, esse texto traz para a gente desafios, traz para a gente algumas lições importantes. Primeiro, a gente precisa lembrar que os nossos pecados, eles precisam ser confrontados. E a gente precisa se deixar ser confrontado. Quantas vezes a gente se esquiva daquela pessoa porque a gente sabe que ela sabe o que a gente está fazendo, mas a gente não quer ouvir. A gente não quer ser confrontado, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente não quer que o nosso erro seja apontado. Mas, meu irmão, a gente precisa lembrar que o confronto que vem da parte do Senhor é para o nosso bem. E nós precisamos disso, para que a gente reconheça, para que a gente se arrependa e para que a gente alcance graça de Deus. Não fuja do confronto.
Não fuja da exposição da palavra. Não fuja de pessoas que te amam e estão ao seu lado para mostrar o seu erro. Pelo contrário, como é bom ter pessoas ao nosso lado que não deixam a gente trilhar um caminho de pecado. Esses são amigos de verdade. Essas pessoas nos amam de verdade. E você pode ser essa pessoa na vida de alguém. Não faça isso simplesmente com um olhar de juiz, mas faça isso com amor. Inclusive, essa é uma responsabilidade nossa. Quando a gente olha no texto do profeta Ezequiel, no capítulo 3, ele vai falar dos atalaias, do dever do atalaia. Ele vai dizer, olha, se você está vendo o seu irmão pecar, está vendo que o que ele está fazendo é errado, e você não falar nada, se ele morrer na iniquidade dele, sem se arrepender, a culpa é sua. Você vai ser culpado disso, porque você viu o erro, mas não falou nada. Nós temos essa responsabilidade de sermos Natan na vida um do outro. Que bênção é alguém que tem um Natan para não deixar a pessoa na ignorância do seu pecado a vida toda. Nós precisamos confrontar os nossos pecados. E uma vez confrontados, queridos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos apresentar os nossos pecados diante do Senhor. Qual foi a última vez que você confessou o seu pecado? Qual pecado você tem cometido que você ainda não apresentou diante do Senhor? Dê nome ao seu pecado. Para que você se arrependa e alcance graça e perdão da parte de Deus. Nós transgredimos a lei do Senhor, nós pecamos, nós erramos, e esses pecados vão trazer consequências sobre as nossas vidas. Talvez hoje você esteja sofrendo consequência do pecado que você cometeu. Talvez você esteja sofrendo consequência do pecado que você está cometendo. Mas, meu irmão, há esperança para você no sangue de Jesus. Confesse o seu pecado e se arrependa. Porque a consequência do seu pecado aqui, temporal, não se compara à consequência eterna daqueles que não se arrependem. Se você está sofrendo pelo seu pecado, por algo que você fez no passado, mas que você já se arrependeu e que você sabe disso, mas ainda assim o pecado traz consequência e pode trazer enquanto a gente estiver aqui nessa vida, que você seja lembrado que o sangue de Cristo já te perdoou, já te purificou, e que você encontre graça de saber que mesmo que você esteja sofrendo aqui nesses dias, você não vai sofrer a pior consequência do pecado. Você já foi perdoado e aceito por Deus, e Ele não te trata segundo os seus pecados. E aí você pode perguntar, pastor, como que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, se o Senhor falou que a gente sofre consequência dos nossos pecados? Justamente, meus irmãos, porque a pior consequência do nosso pecado era a morte. Era a separação de Deus. Nós não merecíamos nada de bom. Mas Deus é tão maravilhoso, tão gracioso, que Ele não nos aniquila por causa do nosso pecado. Mas Ele nos perdoa e nos permite acessar a presença dEle. A mesa dEle de graça, de perdão, de vida. Que o fato de você ter que encarar as consequências do seu pecado não seja um empecilho para você se derramar da presença de Deus. Que você rasgue o seu coração diante dEle. Que você reconheça que você precisa da graça, da misericórdia do Senhor, a fim de você alcançar a misericórdia. Em Cristo, a misericórdia, no sangue de Jesus, a esperança, que você se arrependa e creia. E os seus pecados certamente são perdoados pelo sangue